Capítulo 6. Fluxo das variantes. De onde surgem pressentimentos, intuição, previsões, descobertas e também obras-primas da arte. É a mente humana que cria e constrói? O fluxo das variantes é um presente maravilhoso para a mente, mas o ser humano nem desconfia disso. E o que são sinais e por que funcionam? Quando você se move com a corrente, o mundo vai ao seu encontro. Campo de informação. O espaço das variantes representa o campo de informações, ou matriz energética, modelo daquilo o que e como deve ser. Quando a energia sintonizada com um setor determinado da matriz o abençoa, então o modelo realiza-se na forma material. Surge a pergunta: é possível utilizar essa informação enquanto ela jaz em forma não realizada? Pode-se dizer que nós todos nos ocupamos disso todos os dias. A consciência não sabe ler a informação do espaço das variantes. Mas o subconsciente lida com o campo de informações sem problemas. Exatamente de lá é que chegam os pressentimentos, a intuição, previsões, descobertas, e também obras-primas da arte. A informação ingressa na consciência vinda do mundo exterior como interpretação de dados externos, ou vinda do subconsciente, no nível intuitivo. Os dados inscritos no campo são, a grosso modo, verdade em sua forma pura. Em outras palavras, é informação objetiva e despida de interpretações. Quando a verdade passa pelo filtro da razão, ela se torna interpretação, ou seja, conhecimento. Todos os seres vivos abarcam a verdade pelo filtro de sua interpretação. A galinha vê e entende um mundo diferente do ser humano. Até pessoas diferentes podem ver e entender as mesmas coisas de maneira diferente. Por isso o conhecimento é uma forma um tanto deturpada da verdade. Os dados no campo informacional são apresentados como uma complicada estrutura energética. Lá está inscrito tudo que obriga a matéria a se movimentar segundo determinadas leis. Primeiro os dados do campo informacional são recebidos pelo subconsciente, alma, depois o consciente, razão, o transliterar em descrição usando palavras ou símbolos. Assim nasce uma descoberta ou se cria algo novo, música, obra de arte, ou seja, aquilo que o ser humano pode ver ou reconhecer diretamente. Dessa maneira surgem conhecimentos intuitivos e pressentimentos. É possível que tudo isso o choque e lhe inspire indignação. Como é que a razão não pode criar por si mesma nada de novo, simplesmente recebe dados do campo informacional? Não é bem assim. A razão pode constituir um objeto novo ou resolver um problema, operando com objetos conhecidos e estruturas lógicas. Ou seja, a razão pode construir uma casa nova usando tijolos velhos. Obter algo originalmente novo, porém, aquilo que não se pode estruturar do velho, a razão não consegue. As descobertas originais na ciência chegam não como resultado de raciocínio lógico e sim como vislumbres, como se tivessem vindo do nada. O mesmo acontece com criações geniais. A boa música é composta não com a escolha de notas, mas chega como se fosse por si só. As obras-primas de arte são criadas não como resultado de execução técnica profissional, mas nascem da inspiração. Um quadro pintado conforme técnica ideal não necessariamente se torna uma obra-prima. Ela se torna obra-prima pelo que se encontra além da moldura da execução técnica. A poesia, que abraça sua alma, não é criada em resultado de escolha racional de rimas corretas, mas vem também da mesma fonte, do fundo da alma. Toda a criação, baseada em inspiração e vislumbres, nada tem em comum com a razão. A razão só depois faz dos produtos de tal criação os seus atributos. Por exemplo, a razão pode idealmente copiar uma obra de arte antiga. Mas criar uma nova não é capaz. A razão analisa os dados, obtidos pelo subconsciente do campo informacional, e os apresenta numa interpretação simbólica, em forma de quadro, melodia, pessoa, fórmulas, esquemas e assim por diante. Por enquanto, não é nos dado saber de que maneira o subconsciente acessa o campo informacional. Podemos apenas ser testemunhas de como esse acesso acontece. Exemplo disso é a clarividência, ou seja, a capacidade de receber acontecimentos do passado ou a acontecer no futuro, ou acontecidos fora do campo de visão do clarividente. Não entendemos o mecanismo de tais fatos e os declaramos paranormais. Os pêndulos da ciência fundamentalista, não querendo expor sua incapacidade, não levam a sério tais fenômenos.
No entanto, o fato de que não os podemos explicar não deixam de ser fenômenos e não se pode simplesmente ignorá-los. Existem pessoas que veem acontecimentos no campo informacional com a mesma clareza como se estes estivessem acontecendo diante de seus olhos no mundo da manifestação material. Tais pessoas possuem a capacidade de se sintonizar com precisão nos setores realizados no espaço das variantes. Por exemplo, para se sintonizar com o setor de uma pessoa desaparecida, o clarividente precisa olhar sua fotografia ou tocar seus objetos pessoais. Os serviços de tais clarividentes até a polícia às vezes USA. Nem todos veem com tal clareza, por isso acontecem enganos. Existem duas razões para os enganos. A primeira está relacionada com o fato de que o clarividente se sintoniza com um setor que não foi e nem será realizado. Diversos setores podem, dependendo de sua relativa distância, se apresentarem de maneira intensa ou fraca nos cenários e nas decorações. A segunda razão consiste na interpretação dos dados. Por exemplo, os antigos videntes e profetas, ao observar cenas inusitadas do futuro, interpretavam-nas do seu jeito relativo ao seu nível de conhecimento. Por isso as previsões frequentemente são imprecisas. Acreditar nisso tudo ou não é escolha sua. Não se esqueça de que o transurfing é apenas um modelo, que permite utilizar as leis do mundo a seu favor, e não descreve a estrutura desse mundo. Transurfing nem é monumento de granito com a inscrição: aqui exatamente está enterrado o cachorro. A verdade, como você sabe, está sempre em algum lugar ao lado. A afirmação de que o ser humano seja capaz de sintetizar tudo que é novo com a ajuda de sua razão também é apenas uma proposição. Simplesmente estamos acostumados com esse modelo há muito tempo, e isso é cômodo. É preciso notar que esse esquema habitual de vida é tão impossível de demonstrar quanto o modelo de transurfing. Se isso acontece assim ou de outra forma para nós, em princípio, não importa muito. O fato consiste em que os dados do espaço das variantes de alguma forma chegam a nós na forma de diversos sinais, visões, vislumbres, marcas e nós devemos na medida do possível entender seu significado. Conhecimento vindo do nada. Ler claramente dados do campo informacional conseguem apenas personalidades muito poucas e especiais. A maioria recebe apenas ecos desses dados na forma de pressentimentos fugazes e conhecimentos imprecisos. Quem se ocupa com a ciência e a criação recebe inspiração depois de muitos dias ou anos de atividade mental. É difícil descobrir o novo porque é bem mais fácil sintonizar sua frequência mental em setores já realizados do espaço das variantes. O novo original está sempre nos setores não realizados. E como se sintonizar neles? Por enquanto não sabemos. Quando a busca de uma nova decisão nos setores manifestos não oferece resultado, o subconsciente de alguma forma sai para o setor não manifesto. Tais dados não estão na forma de interpretações simbólicas costumeiras, por isso a consciência os recebe como informação obscura e imprecisa. Se o cérebro conseguir apreender o sentido dessa informação, surge a visão e o entendimento claro. Nos mecanismos de funcionamento da consciência e do subconsciente há muita falta de clareza e de contradições. Não vamos levantar todos esses problemas, mas olharemos apenas alguns aspectos. Para não nos perder em terminologias e semântica, para fins de simplicidade chamemos de razão tudo que for ligado ao consciente e de alma, ao subconsciente. Se a razão entendesse tudo que a alma quer lhe transmitir, a humanidade teria acesso direto ao campo informacional. É difícil imaginar que alturas atingiria a nossa civilização nesse caso. Mas a razão não só não sabe ouvir, como também não quer. A atenção do ser humano está constantemente ocupada com objetos do mundo externo ou com raciocínios e experiências internos. O monólogo interno quase nunca cessa e se encontra sob o controle da razão. E esta não ouve os débeis sinais da alma e autoritariamente afirma o seu. Quando a razão, pensa, opera com categorias com as quais determinou propriedades de objetos visíveis nos setores manifestos. Ou seja, ela pensa com a ajuda de definições estabelecidas, símbolos, palavras, entendimentos, esquemas, regras e assim por diante. Ela tenta dissecar qualquer informação segundo atributos adequados. Atributos são dados a tudo que está no mundo ao redor. Céu azul, água molhada, pássaros voam, tigres são perigosos, o inverno é frio e assim por diante.
Se a informação recebida de um setor não manifesto ainda não possui atributos razoáveis, a razão a assume como conhecimento um tanto incompreensível. Se der para trazer novos atributos para esse conhecimento ou explicá-lo dentro dos moldes de velhos atributos, nasce uma descoberta. Ao conhecimento novo original sempre é difícil atribuir significado. Imagine uma pessoa que pela primeira vez ouviu música. A música é também informação em forma de sons. Quando a razão recebe essa informação, ela sabe, mas não entende. Ainda não possui significado. O entendimento surge depois quando a pessoa ouve a música de várias maneiras e lhe são demonstrados todos os significados e objetos, músicos, instrumentos, notas, canções. Mas quando a razão ouviu a música pela primeira vez, para ela isso tinha total significado real e ao mesmo tempo mistério inalcançável. Tente explicar a uma criança pequena a afirmação, leite branco. A criança está apenas começando a usar categorias abstratas, por isso vai fazer um monte de perguntas. O que é leite? Ela entende. E o que significa branco? É cor. E o que é cor? É uma qualidade dos objetos. E o que é qualidade? E o que é objeto? E assim infinitamente. É mais fácil não explicar e sim mostrar objetos de diferentes cores. Então a razão da criança entende o que diferencia os objetos, na categoria abstrata da cor. Assim ele dá definição e significado a tudo que a rodeia, depois pensa, utilizando essas definições. A alma, diferente da razão, não usa significados. Como ela pode explicar à criança que o leite é branco? Desde que a razão começou a pensar com a ajuda de categorias abstratas, o vínculo entre elas e a alma foi se atrofiando. A alma não usa essas categorias. Ela não pensa nem fala, mas sente e sabe. Ela não pode expressar em palavras e símbolos aquilo que sabe. Por isso a razão não pode conversar com a alma. Digamos que a alma sintonizou com um setor não manifesto e soube aquilo que ainda não existe no mundo material. Como ela pode trazer essa informação para a razão? E ainda a razão constantemente se ocupa com seu falatório. Ela acha que dá para explicar tudo razoavelmente, e controla toda a informação. Da alma chegam apenas sinais nebulosos, que a razão nem sempre consegue determinar com a ajuda de suas categorias. Sentimentos imprecisos e conhecimentos da alma se afogam em pensamentos tonitruantes. Quando o controle da razão dá uma trégua, irrompem para a consciência sentimentos e conhecimentos intuitivos. Isso se revela como um pressentimento obscuro, que ainda é chamado de voz interior. A razão se distraiu, e nesse instante você tocou sentimentos ou conhecimentos da alma. Isso é murmúrio das estrelas matutinas, voz sem palavras, pensamentos sem ideias, sons sem altura. Você entende alguma coisa, mas de forma obscura. Não pensa, mas sente intuitivamente. Cada um de nós já vivenciou o que é intuição. Por exemplo, você sente que alguém vai chegar agora, ou algo vai acontecer, ou sabe alguma coisa sem explicações. A razão constantemente se ocupa com a geração de pensamentos. A voz da alma literalmente é sobrepujada com essa batedeira de pensamentos, por isso o conhecimento intuitivo é difícil de atingir. Se ficar sem pensamentos e simplesmente observar o vazio, é possível ouvir o murmúrio das estrelas matutinas, a voz interior sem palavras. A alma pode encontrar respostas para muitas perguntas, se ouvir essa voz. Ensinar a alma a se sintonizar propositadamente com os setores não manifestos e obrigar a razão a ouvir aquilo que a alma quer transmitir é bem difícil. Vamos começar do pequeno. A alma tem dois sentimentos bem intensos: conforto e desconforto anímico. A razão possui qualificação para esses sentimentos: está bem para mim, e está mal para mim. Tenho certeza, e me preocupo, gosto, e não gosto. A cada passo na vida é necessário tomar decisões, fazer isso ou aquilo. A realização material se desloca no espaço das variantes, consequentemente resulta o que chamamos de nossa vida. Dependendo de nossos pensamentos e ações, realizam-se esses ou outros setores. A alma possui acesso ao campo informático. De algum jeito ela vê aquilo que está na frente, ainda nos setores não manifestos, mas iminentes. Se ela se sintonizou com um setor ainda não manifesto, ela sabe o que a espera lá, agrado ou desagrado. Esses sentimentos da alma a razão assume como sensações obscuras do conforto ou desconforto anímico.
A alma costuma saber o que a espera. E com voz débil tenta avisar a razão. No entanto, esta mal a escuta ou não dá importância aos nebulosos pressentimentos. A razão está capturada pelo pêndulo, ocupada demais com a solução de problemas e convencida na racionalidade de suas ações. Ela assume decisões de vontade, governando passagens lógicas e bom senso. No entanto, sabe-se muito bem que elucubrações racionais não garantem a decisão certa. A alma, diferente da razão, não pensa, ela sente e sabe, por isso não erra. Quão frequente as pessoas se darem conta, tardiamente. Ora, eu sabia que isso não ia dar em nada de bom. A tarefa consiste em aprender a determinar o que a alma diz à razão no instante da tomada de decisão. Fazer isso não é tão difícil. Indispensável apenas ordenar ao seu guardião que preste atenção na situação de conforto da alma. Eis que você toma uma decisão qualquer. A sua razão está totalmente tomada pelo pêndulo ou pela solução do problema. Para ouvir o murmúrio das estrelas matutinas, basta simplesmente se lembrar a tempo de que você precisa prestar atenção ao estado de sua alma. Isso parece trivial, até desinteressante. Mas é assim. A questão é apenas prestar atenção aos seus sentimentos. As pessoas tendem mais a confiar nas conclusões racionais do que nos seus sentimentos. Por isso as pessoas desaprenderam a prestar atenção ao estado do conforto anímico. Eis que você perpassa mentalmente uma das variantes da decisão. A razão nesse instante governa não com os sentimentos, mas com raciocínios sonantes. A razão, nesse instante, nem tende a aceitar quaisquer sentimentos. Caso você tenha conseguido se lembrar, preste atenção no que você sente. Algo o põe em guarda, preocupa, inspira precaução ou não agrada. Eis que você tomou uma decisão. Ordene a razão silenciar por um instante e se pergunte: você se sente bem ou mal? Agora se incline a outra variante da decisão e novamente se pergunte: você se sente bem ou mal? Se você não tem uma sensação nítida, quer dizer que a sua razão ainda ouve muito mal. Deixe que o seu guardião o obrigue com maior frequência a prestar atenção ao estado de seu conforto anímico. Mas pode ser que a própria resposta à sua pergunta não seja nítida. Nesse caso não se pode apoiar em dados tão indefinidos. Resta agir como a razão manda. Ou simplificar a pergunta. Se você conseguiu uma resposta certeira, sim, eu me sinto bem, ou, não, eu me sinto mal, quer dizer que você ouviu o murmúrio das estrelas matutinas. Agora você sabe a resposta. Isso não significa que você vai agir de acordo com os ditames de sua alma. Nem sempre temos autonomia nas nossas atitudes. Mas, pelo menos, você saberá o que se pode esperar no setor não manifesto. Pedinte, magoado e guerreiro. Existem duas condutas limítrofes nas situações de vida: nadar com a corrente, como um barquinho de papel sem vontade, ou remar contra a corrente, teimosamente insistindo no seu jeito. Se a pessoa simplesmente não faz nada, não demonstra iniciativa, não quer chegar a lugar algum, simplesmente existe, a vida a dirige. Nesse caso a pessoa se torna marionete dos pêndulos, e eles determinam seu destino segundo seu próprio entendimento. Ocupando tal posição, a pessoa se recusa a escolher seu destino. Sua escolha consiste em que ela está condicionada. O que deve ser será. Concordando com tal situação, a pessoa afirma que não dá para fugir do destino. E ela tem toda a razão, conquanto no espaço para ela existe tal variante. Depois dessa escolha resta à pessoa apenas queixar-se do destino e contar com as forças superiores. Após entregar seu destino nas mãos de outros, a pessoa anda pela vida por dois caminhos. Ao mover-se pelo primeiro, pode conformar-se e pedir esmolas para viver, dirigindo-se com suas súplicas ou para o pêndulo ou para forças superiores quaisquer. Os pêndulos obrigam o pedinte a trabalhar, e a vida toda ele curva as costas, recebendo parcos recursos para a sobrevivência. O pedinte evoca ingenuamente as forças superiores, mas elas nem se importam com ele. O pedinte tira de si a responsabilidade por seu destino, dizendo: tudo acontece pela vontade de Deus. E se for assim, basta pedir bem e Deus misericordioso o dará. Montanhas e planícies, rios e mares, ó terra, eu me inclino perante Sua Majestade. Sou pleno de fé e devoção. Eu creio que vocês me ajudarão a comprar o meu jornal da manhã. Ora, exagerei?
Nem um pouco, porque para as majestosas forças superiores o jornal da manhã, o palácio, não são diferentes, tudo é possível. Quer dizer que eu pedi errado. Ora, continue pedindo então. Eis uma piada russa. O camarada está deitado no sofá e reza: Senhor, me ajude a enriquecer. Ora, o Senhor pode tudo. Eu creio em seu poder. Eu espero sua benevolência. E o Senhor, com tristeza: cara, pelo menos compre um bilhete de loteria. Eis uma posição confortável. Tirar de si a responsabilidade e ao mesmo tempo agitar-se em sua importância interna. Onde está ela? A pessoa imaginou-se figura tão importante que supõe que Deus, diante de todo o seu poder e misericórdia, vai se ocupar com o seu bem-estar. Deus já deu muito para o ser humano com a liberdade de escolha, e o ser humano, por causa de sua infantilidade, não quer aceitar esta dádiva e fica sempre insatisfeito. A infantilidade encontra sua justificativa em que no caminho ao objetivo surge um monte de obstáculos. Algo sempre perturba o ser humano. O que perturba são as forças equilibradoras e os pêndulos, que aparecem em consequência dos potenciais excedente de importância criados por ele mesmo. Resulta que, como na brincadeira infantil, gansos, gá, querem comer. Sim, então venham voando, não podemos. O lobo cinzento espreita e não nos deixa ir para casa. Brincadeira infantil russa tipo esconde-esconde. Se a pessoa não quer o papel de pedinte, pode escolher o segundo caminho: assumir o papel de magoado, ou seja, expressar insatisfação e exigir aquilo que é seu de direito. O magoado causa mais prejuízo ao destino com suas pretensões. Para dar um exemplo, contemos outra alegoria. A pessoa chega a uma galeria de arte, não gosta da exposição, e se considera no direito de expressar sua insatisfação. Começa a bater os pés, ameaçar, exigir e destrói tudo à sua volta. Certamente depois disso vem o castigo. A pessoa se magoa mais ainda e continua a se indignar ativamente. Como é possível? Eles deveriam fazer o possível e o impossível para me agradar. Nem me ocorre que ela não passa de visita neste mundo. Do ponto de vista do transurfing, esse e o outro caminho parecem absurdos. Transurfing sugere um caminho totalmente diferente. Não peça nem exija, mas vá e pegue. O que há de novo nisso? Ora, assim age a pessoa que fez outra escolha. Meu destino está em minhas mãos. Ela começa a lutar com o mundo por um lugar ao sol. Ocupando uma posição radical, a pessoa guerreia com os pêndulos, é atraída para a concorrência, abre caminho com os cotovelos. A vida, portanto, é tudo luta para sobreviver. A pessoa escolheu a luta, e essa variante também existe no espaço. Você e eu já sabemos que tanto o conformismo quanto a insatisfação o puxam para a dependência dos pêndulos. Lembre-se da matéria do capítulo sobre os potenciais da importância, e tudo lhe ficará claro. O suplicante cria potencial de sua culpa e voluntariamente se entrega nas mãos dos manipuladores. Aquele que pede já pressupôs antes que ele é condenado a pedir e esperar, pode ser que lhe darão. O magoado cria potencial de insatisfação, vira contra si forças equilibradoras e ativamente estraga o seu destino. O guerreiro, tendo escolhido a luta, ocupa uma posição mais produtiva, mas sua vida é difícil e lhe tira muitas forças. Por mais que ele resista, apenas se enreda mais ainda na teia. Ele acha que está lutando por sua liberdade, mas de fato apenas desperdiça sua energia. De vez em quando ele consegue uma vitória. Mas a que preço? A vitória é exposta para a observação geral e todos por sua vez se convencem de que os louros se conseguem de maneira nada fácil. Assim se cria e se fortalece a opinião geral. Para alcançar qualquer coisa, é preciso esforçar-se com tenacidade ou lutar corajosamente. A opinião geral na verdade é formulada pelos pêndulos. Os potenciais da importância servem de alimento para os pêndulos. O objetivo é difícil de alcançar, a importância é externa. Ela pode ser alcançada apenas pelos indivíduos que possuem qualidades excepcionais, importância interna. No caminho para o objetivo, a pessoa será roubada de tudo. É possível que lhe permitam chegar até o final. E ela ficará muito contente, sem entender que gastou energia não tanto para o próprio objetivo, mas para a luta dos pêndulos. Resulta, por exemplo, o seguinte quadro. A pessoa precisa ir ao seu objetivo atravessando uma multidão de pedintes. Todos berram, impedem o caminho, agarram-na pelas mãos.
A pessoa tenta justificar-se, desculpar-se, dar dinheiro, empurrar, abrir caminho, brigar. Finalmente, com muito esforço, chega ao seu objetivo. A energia gasta para alcançar o objetivo compõe uma pequena parte e foi destinada para trocar de pé, dar passos. A restante massa de energia foi gasta na luta com os pedintes insistentes. Ao romper os cordões dos pêndulos, a pessoa obtém liberdade. Os pedintes a deixarão em paz e se ligarão em outras pessoas. Como você lembra, para libertar-se de pêndulos, é indispensável recusar a importância interna e externa. Se você fizer isso, os obstáculos no caminho do objetivo simplesmente se afastarão por si. Então você poderá não pedir, não exigir nem lutar, mas simplesmente ir e pegar. Agora surge a pergunta: como entender a frase, ir e pegar, e o que é preciso fazer para isso? O resto do livro é dedicado a esta pergunta, e logo você vai saber de tudo. Por enquanto descrevemos a estratégia geral da escolha de seu destino. Os papéis do pedinte, do magoado e do guerreiro não nos servem. Qual papel designa-o Transurfing ao dono do seu destino no jogo que se chama vida? Essa é a sua lição de casa, leitor. Por enquanto vamos analisar características táticas da conduta nas situações de vida. Movimento a favor da corrente. O suplicante e o magoado nadam involuntariamente na corrente da vida. O guerreiro, ao contrário, tenta lutar com essa corrente. É claro que não existem tipos puros dessas pessoas. Cada um de nós de vez em quando assume esse ou aquele papel em grau maior ou menor. Ao desempenhar esses papéis, a pessoa funciona quase ineficientemente. Mas se não se pode nem lutar, nem nadar na corrente, o que resta? Acima dissemos que a razão dita autoritariamente sua vontade, baseada no bom senso. Muitas pessoas discutem inteligentemente e ao mesmo tempo não conseguem de modo algum resolver seus problemas. Qual é a utilidade desse bom senso? A razão não pode garantir uma solução esperada. A razão acha que raciocina inteligentemente, mas de fato só coaduna com os pêndulos. Nem se pode falar de qualquer liberdade de movimento, enquanto a pessoa se colocar no papel de suplicante, magoado ou guerreiro. Mesmo o guerreiro não tem mais liberdade de fazer a sua vontade do que um barquinho de papel. Como se movimenta pela corrente da vida o guerreiro? Os pêndulos provocam-no para a luta, e ele rema contra a corrente, sem entender que é mais fácil e mais vantajoso aproveitar-se da corrente. A razão foi capturada pelo pêndulo, mas o guerreiro está decidido e assumindo decisões voluntariosas, bate os braços com toda a força quando poderia fazer movimentos tranquilos de natação. Agora imagine que você não se opõe à corrente e não introduz nela ondulações extras nem nada involuntariamente, como um barquinho de papel. Você se move deliberadamente em concordância com a corrente, percebe os bancos de areia diante de você, os obstáculos, locais perigosos e somente com movimentos de natação conserva a direção escolhida. O timão está em suas mãos. É possível observar a vida como uma corrente? E por que não se pode nem nadar involuntariamente nem se opor à corrente? Por um lado, a informação está no espaço das variantes de forma estacionária, como matriz. Mas ao mesmo tempo a estrutura da informação está organizada em cadeias de vínculos de causa e efeito. Os vínculos de causa e efeito geram correntes de variantes. Sobre essa corrente vamos falar. A principal causa pela qual não se deve se opor ativamente consiste em que com isso se gasta inutilmente e de forma prejudicial um monte de energia. Mas é possível confiar na corrente de variantes? Pois esta pode levar não só para uma lagoa tranquila, mas também para uma queda de água. Exatamente para evitar aborrecimentos você deve corrigir com ações suaves o seu movimento. É claro que para o início é necessário escolher corretamente a direção geral dessa corrente. A direção se estabelece pelo objetivo escolhido e a maneira de alcançá-lo. Uma vez escolhida a direção, deve-se confiar ao máximo na corrente e não permitir movimentos bruscos. Cada um representa a direção geral de sua corrente. Por exemplo, agora eu estudo, depois encontro trabalho, constituo família, avanço pela escada da carreira, construo minha casa e assim por diante. Muitos cometem em seu caminho um monte de erros e lamentam ao olhar para trás. Mas já não dá para consertar nada, o negócio já foi feito. A corrente se desviou bastante do objetivo desejado. O bom senso não salva.
Resta apenas lamentar: se eu soubesse onde cairia, teria forrado com palha. Cada um quer saber o que o espera depois da esquina. Nem todos se voltam seriamente aos adivinhos e astrólogos, mas muitos se interessam pelo menos por curiosidade. Um prognóstico astrológico otimista ou previsão acende uma centelha de esperança. E é possível recusar prognósticos indesejados. O modelo de transurfing não entra em contradição com a astrologia. Os prognósticos possuem uma base real, o espaço das variantes. A astrologia existe não só porque as pessoas têm curiosidade de olhar o futuro. Se a porcentagem de acertos fosse muito baixa, ninguém consideraria previsões efêmeras. No entanto, a existência da corrente de variantes de fato permite, apoiando-se em determinadas regras, olhar para os setores não manifestos do espaço. Os cálculos astrológicos, é claro, não podem garantir precisão de 100%, como no caso de clarividência. Cada um decide para si e por si, o quanto se pode confiar nas previsões e nos prognósticos astrológicos. Respeitosamente deixaremos esse tema de lado e vamos olhar que utilidade é possível tirar do conhecimento sobre a existência da corrente de variantes. A principal pergunta consiste em quanto é possível se entregar à corrente se a direção básica for escolhida acertadamente, e por que se entregar a ela. Como dissemos antes, a razão constantemente se encontra sob a pressão de importância artificialmente criada, por isso ela não pode tomar decisões eficientes. A importância interna e externa é a principal fonte de problemas. A ação das forças equilibradoras se manifesta em forma de obstáculos e redemoinhos no caminho da corrente. Se você se livrar da importância, a corrente passará a um curso mais tranquilo. A questão de se entregar a essa corrente também é uma questão de importância. A importância externa obriga a razão a buscar soluções complicadas para problemas simples. A importância interna convence a razão de que ela pensa bem e toma a única decisão correta. Se jogar fora a importância, a razão respira livremente, porque se livra da influência dos pêndulos e da pressão de problemas artificialmente criados. A razão poderá tomar decisões mais objetivas e adequadas. Mas a beleza toda consiste em que a razão, liberta da importância, não vai precisar de intelecto poderoso. É claro que a solução de tarefas cotidianas precisa de raciocínio lógico e do conhecimento e do aparato analítico. Mas para tudo isso se gastará muito menos energia. A existência da corrente de variantes é um belo presente para a razão, porém, ela quase não o usa. A corrente de variantes já contém em si a solução de todos os problemas. E a maioria dos problemas é criada artificialmente pela própria razão. A razão inquieta experimenta constantemente em si os golpes dos pêndulos e se põe a resolver todos os problemas, tentando manter a situação sob controle. Suas decisões da vontade, na maioria dos casos, são como se debater sem sentido na água. Quase todos os problemas, principalmente os pequenos, se resolvem por si sós, caso não se perturbe a corrente das variantes. O intelecto poderoso não serve para nada se a solução já existe no espaço. Caso não se atrapalhe a corrente das variantes, a solução chegará por si só, e ainda será a solução melhor possível. A qualidade ótima já está na estrutura do campo informacional. A questão é que as relações de causa e efeito geram diferentes fluxos na corrente de variantes. Esses fluxos são caminhos mais adequados do movimento de causas e efeitos. No espaço das variantes existe tudo, mas com maior probabilidade se realizam exatamente as variantes ótimas e as menos dispendiosas. A natureza não gasta energia à toa. As pessoas andam nas pernas, e não nas orelhas. Todos os processos procuram ir pelo caminho do menor esforço. Por isso os fluxos de variantes são organizados no caminho da menor resistência. Exatamente neles é que estão as soluções mais ótimas. A razão, capturada pelos pêndulos, funciona segundo seus interesses e constantemente cai fora da corrente. A razão procura encrencas, procura soluções complexas para problemas simples. Todos esses raciocínios podem lhe parecer muito abstratos. Mas você mesmo pode se convencer na prática quão real é a existência de fluxos. Isso é de fato um belíssimo presente para a razão. Em qualquer problema são forjadas as chaves para a sua solução. A primeira chave é movimentar-se no caminho da menor resistência. As pessoas, via de regra, procuram soluções complicadas, porque assumem os problemas como obstáculos, e os obstáculos,
como sabemos, devem ser vencidos com muito esforço. É indispensável elaborar o hábito de escolher a variante mais simples de solucionar os problemas. Todos nós acabamos precisando aprender algo novo ou fazer coisas já conhecidas e habituais. A questão é como fazer um ou outro de forma eficiente. A resposta é tão simples que é difícil acreditar em sua funcionalidade. Em relação ao princípio do movimento pela corrente, é preciso tentar fazer tudo de maneira mais fácil e leve. As melhores variantes de quaisquer ações são organizadas em fluxos. Esses fluxos são constituídos de cadeias de melhores vínculos de causa e efeito. Quando você toma a decisão de dar o próximo passo na sua ação, você faz uma escolha do próximo elo da cadeia. Resta determinar qual elo que é elemento do fluxo. O que faz uma pessoa nesses casos? Ela toma uma decisão lógica que, do ponto de vista do bom senso e da experiência cotidiana, parece correta. A razão assume uma decisão volitiva. Ela acha que é capaz de calcular e explicar tudo. No entanto, não é assim, e você mesmo pode confirmar quantas vezes lembrou e constatou tardiamente que poderia ter feito diferente. Não se trata absolutamente de distração ou de insuficiente inteligência. A razão nem sempre pode escolher a variante melhor só porque a cadeia de fluxo nem sempre coincide com determinações lógicas. Por mais que você se esforce, raramente consegue escolher a melhor variante de ações com a ajuda apenas de conclusões lógicas. A razão, via de regra, se encontra sob pressão do estresse, das preocupações, da depressão ou de atividade exacerbada. Ou seja, a razão é constantemente cutucada pelos pêndulos. Por isso ela sempre funciona de forma tensa e força ataque formal ao mundo externo. Para escolher o próximo elo da cadeia é preciso apenas livrar-se dos cordões do pêndulo e simplesmente seguir obedientemente este fluxo. É preciso ocupar a posição de equilíbrio e não criar potenciais excedentes. Para não criar potenciais excedentes é necessário cuidar constantemente do nível de importância. Quando você entrou na situação de equilíbrio com o mundo circundante, siga simplesmente o fluxo. Você mesmo verá muitos sinais que o conduzirão. Largue a situação, torne-se não participante e sim observador. Não escravo nem senhor, e sim simples executor. Ordene ao seu guardião que o cutuque sempre que sua razão tentar assumir uma decisão racional, volitiva. Entregue-se à função de executor, e observe de fora o trabalho. Tudo se torna mais fácil do que parece. Entregue-se a esta simplicidade. A razão é que leva à queda da água, não à corrente de variantes. Por exemplo, você precisa encontrar na loja algo necessário, mas não sabe onde pode consegui-lo. A razão indica a variante mais razoável, porém complicada. Você percorre meio mundo, e no final acaba encontrando o objeto necessário ao lado de sua casa. Se a importância da tarefa fosse menor, a razão não procuraria solução complicada. Outro exemplo. Diante de você há uma lista inteira de tarefas. O que é prioritário e o que não é? Não precisa pensar. Se a ordem não tiver significado de prioridade, faça simplesmente o que lhe parecer melhor. Mova-se junto com o fluxo, solte sua razão da influência dos pêndulos. Trata-se não de se transformar num barquinho de papel ao léu nas ondas e sim de não se debater em vão na água, na ocasião em que basta executar movimentos suaves e leves e simples. Não vou continuar a lista de exemplos. Você mesmo fará para si um monte de descobertas úteis e surpreendentes se, no decorrer de um dia pelo menos, tentar se mover na corrente. Toda vez que você precisar encontrar alguma solução, pergunte-se: qual é o caminho mais fácil de busca da solução? Escolha o caminho mais simples de busca. Toda vez que alguém ou algo o desviar ou distrair do caminho, não se precipite a negar ou discutir. Talvez a sua razão não entenda suas vantagens e não enxergue alternativas. Ative o guardião. Primeiro observe e só depois haja. Desça ao auditório, não se precipite a estabelecer controle e permita que o jogo se desenvolva sozinho tanto quanto possível, sob sua observação. Não é preciso se debater na água. Não impeça que a sua vida se movimente pela corrente, e você verá como será mais fácil. Placas de trânsito. Como distinguir o banco de areia se aproximando ou queda de água da curva normal na corrente? Orientar-se no mundo ao redor é possível com a ajuda de placas bem evidentes. O mundo constantemente nos oferece esses sinais.
Um aspecto bem conhecido e disseminado de sinais são os avisos. Existem avisos ruins e bons. Se você vê um arco-íris, é um bom sinal. Se um gato preto cruzou seu caminho, espere pelo pior. Assim se convencionou. Avisos convencionais se formaram como resultado de numerosas observações e coincidências. Se a porcentagem de coincidência dos avisos é suficientemente grande, surge a norma que se torna opinião geral, pois as pessoas contam frequentemente umas para as outras sobre fenômenos estranhos. No entanto, os avisos estão longe de sempre se tornarem realidade. Por que é assim? Acontece o que quando a pessoa esqueceu alguma coisa e ela precisa voltar? Ela pensa: voltar é um aviso ruim. Ela pode não acreditar nos avisos, mas o estereótipo coletivo mesmo assim lança sua sombra no subconsciente. Nasce no pensamento a predisposição de aguardar algum infortúnio. Ou não, pensa a pessoa, não vou voltar. Mas isso tampouco ajuda porque a corrente direta já foi perturbada e a pessoa, até certo grau, já saiu do equilíbrio. Esperar o infortúnio introduz seus corretivos nos parâmetros da vibração mental, e a pessoa muda para a linha de vida correspondente a esses parâmetros. Ela recebe aquilo de que tem medo. Ela mesma admitiu essa possibilidade no seu cenário. Exatamente por isso aumenta a probabilidade do aviso se cumprir. Como vê, o aviso aceito coletivamente por si só não pode se tornar lei nem mesmo regra. Por que então o gato preto funciona para todos como modelo de sinal desfavorável? Ou até que ponto o gato preto pode exercer alguma influência na nossa vida? A influência, não o gato, é exercida e sem o seu relacionamento com o aviso. Se você acredita em avisos, eles farão parte na formação dos acontecimentos de sua vida. Se você não acredita, não duvide, a influência dos avisos enfraquece, mas permanece mesmo assim. Se não acredita e não presta atenção neles, eles não exercerão influência alguma na sua vida. Tudo é muito simples. Você recebe aquilo que permite no cenário de sua vida. A pessoa que examina os avisos como irracionalidades, não possui na camada de seu mundo nenhum aviso de sua realização. Os avisos funcionam nas camadas dos mundos dos outros, porque as pessoas encontram confirmações, mas nós que não acreditamos, não. Se os avisos por si não exercem influência nos acontecimentos da vida, então de quais placas de estrada estamos falando? O gato preto não pode exercer influência, mas pode servir de sinal, prevenindo um acontecimento que terá lugar no caminho da corrente de variantes. A questão é apenas quais sinais a considerar como indicadores de caminho. Se você tiver o objetivo de observar, é possível ver em tudo que acontece ao redor sinais complicados. Mas como interpretá-los? Não vamos nos ocupar com interpretações. Essa é uma ocupação infeliz, por demais desesperançosa e incompreensível. A única coisa possível de fazer é tomar conhecimento do aviso, reforçar a presença do guardião e tomar mais cuidado. Placas de estrada são aquelas que mostram uma possível curva na corrente das variantes. O sinal serve de arauto do acontecimento, que trará mudança bem palpável na corrente de vida dada. Se você aguarda alguma curva, por mais insignificante que seja, então pode aparecer um sinal que a indique. Caso se aproxime uma curva que você não espera, também pode surgir algum sinal característico. O que significa característico? Quando a corrente de variantes faz uma curva, você passa para outra linha de vida. Lembremos que a linha combina com a qualidade de vida. O fluxo na corrente de variantes pode cruzar diferentes linhas. As linhas de vida diferem uma da outra pelos seus parâmetros. As mudanças podem ser insignificantes, mas a diferença ainda é palpável. Essa diferença qualitativa você percebe conscientemente ou subconscientemente, como se houvesse algo errado. Dessa maneira, as placas sinalizadoras surgem apenas no caso de quando começa a passagem para outras linhas de vida. Você pode notar um fenômeno em particular. Por exemplo, o corvo gralhou, e isso o alertou, você não sentiu diferença qualitativa, o que significa que ainda se encontra na linha de vida anterior. Mas se você prestou atenção no fenômeno, sentiu nele algo inusitado, incomum, isso pode ser um sinal. O sinal se distingue de um fenômeno costumeiro em que ele sempre sinaliza o início da passagem para uma linha de vida essencialmente diferente. Costumam alertar acerca de um fenômeno acontecido logo depois da passagem para outra linha. Isso porque as linhas diferem em qualidade umas das outras.
Essas diferenças podem carregar caráter diverso, por vezes inacessível a explicações claras, sensação, como se algo estivesse errado. Quando aconteceu a passagem, intuitivamente sentimos isso, às vezes percebendo claras modificações em forma de sinais. É como se víssemos com o canto dos olhos ou suspeitamos que algo novo surgisse na corrente. Os sinais servem de indicações, eles nos dizem: algo mudou, algo está acontecendo. O acontecimento na linha de vida corrente, via de regra, não alerta. Ele possui a mesma qualidade que os outros acontecimentos na mesma linha. Mas se a pessoa ignorar tudo o que ocorre ao seu redor, não perceberá nem os sinais óbvios. A passagem para uma linha essencialmente diferente costuma ocorrer por etapas, por meio de linhas intermediárias. Os sinais nessas linhas podem surgir como avisos de diversos graus de seriedade. Pode acontecer que a pessoa ignorou o primeiro aviso. A passagem continua, segue um novo aviso, depois o terceiro, e se depois disso a pessoa não para, acontece aquilo que deve acontecer na linha final. Como já se falou, interpretar os sinais de forma inequívoca é muito complicado. Não pode haver certeza nem no fato de que o acontecimento que chamou sua atenção seja um sinal. Só se pode tomar conhecimento de que o mundo nos quer dizer alguma coisa. Interessa-nos antes de mais nada os bancos de areia e rochas que se aproximam. De vez em quando se quer receber ao menos um indício do que vem pela frente. Na maioria dos casos, a questão pode ser formulada de modo a resultar uma resposta bipolar, sim ou não. Por exemplo, vai dar ou não vai, chegarei ou não, conseguirei ou não, é bom ou mal, perigoso ou não, e assim por diante. É indispensável deduzir a interpretação do sinal apenas como indicação de afirmativo ou negativo. Não se deve esperar uma precisão maior. O sinal traz em si indício da qualidade da virada eminente. Se o sinal se associar com sensações desagradáveis, inspira precaução, desconfiança, surpresa desagradável, preocupação, desconforto, ou seja, ele sinaliza uma virada negativa dos acontecimentos. Se as sensações não são do mesmo tipo, então não tem sentido interpretar o sinal, e a avaliação será não confiável. Em ambos os casos não vale a pena se preocupar muito e lhe conferir grande importância. Mas se você percebeu o sinal, não é bom desprezar. Talvez ele esteja trazendo uma advertência de tomar cuidado, ou modificar sua conduta, ou a parar a tempo, ou escolher outro curso de ação. Os sinais podem possuir formas bem diversas. Exige-se apenas distinguir qual é o seu significado, positivo ou negativo. Por exemplo, eu tenho pressa e minha passagem é impedida por uma velhinha com bengala, e eu não consigo contorná-la. O que deve significar tal sinal? Antes de mais nada, que eu vou me atrasar. Ou então, meu ônibus que costuma andar sem pressa, hoje por alguma razão corre como louco. Talvez eu me perdi em algum lugar e deva tomar mais cuidado. Ou então, aquilo que eu pretendia fazer não dá para alcançar e surge toda espécie de obstáculos, o negócio prossegue com ruídos. Talvez eu tenha escolhido um caminho inadequado e nem devo ir para lá? A principal vantagem dos sinais é que eles são capazes de despertar você a tempo do sono e lhe dar a entender que você talvez esteja agindo no interesse de um pêndulo destrutivo em detrimento de você mesmo. A pessoa comete frequentemente erros terríveis quando está sob o efeito narcótico do pêndulo, e depois se lembra de que não se deu conta de suas ações, e perdeu convicção. Nesses casos, mesmo a interpretação dos sinais inofensivos, como avisos, não será inútil. Vigilância, reconhecimento, um olhar sensato nos fenômenos nunca atrapalham. O principal, que a vigilância não se transforme em preocupação e cismas. É necessário se ocupar, mas sem se preocupar. Depois de se soltar, haja sem preocupações. Por mais estranho que pareça, placas de trânsito claras e precisas são frases de pessoas jogadas como se ao léu, espontaneamente, sem reflexão anterior. Se estão tentando lhe impingir conscientemente suas opiniões, você pode deixar passar ao largo. Mas se for lançada uma frase espontânea, que é uma recomendação de fazer ou de uma conduta, trate-a com muita seriedade. Frases espontâneas são aquelas pronunciadas totalmente sem pensar. Lembre-se de como acontece quando você responde a alguma réplica literal e imediatamente, sem pensar. A resposta, como se existisse no fundo de sua consciência, se solta de seus lábios,
contornando o aparelho analítico da razão. Da mesma maneira se jogam frases inconsequentes quando a razão cochila ou está ocupada com outra coisa. Quando a razão cochila, fala a alma, e ela acessa diretamente o campo informacional. Por exemplo, alguém lhe disse: leve um chale, senão vai passar frio. Com certeza, se você não atentar, depois lamentará. Ou então, você está ocupado com algum problema, e alguém passa e joga uma recomendação insignificante para você. Não se apresse a dispensá-la e preste atenção. Também, você tem certeza de ter razão, e alguém por acaso, sem intenção, mostra que não é assim. Não teime e observe se você não está se debatendo à toa na água. O desconforto anímico também é um sinal evidente, só que pouco se presta atenção a isso. Se for preciso tomar uma decisão, ninguém melhor do que sua alma sabe o que fazer. Frequentemente é muito difícil entender o que exatamente está lhe dizendo sua alma. Mas, como mostramos antes, é possível determinar com boa compreensão se ela gosta ou não da decisão tomada pela razão. Digamos que você precise tomar uma decisão. Pare e ouça o murmúrio das estrelas matutinas. E se a sua razão já tomou uma decisão e você se lembrou do murmúrio tardiamente, tente reapresentar na memória quais os sentimentos você teve quando tomava a decisão. É possível caracterizar esses sentimentos como sinto-me bem ou sinto-me mal. Se você tomou a decisão sem muita vontade, se você se sentiu angustiado, então isso é qualificado como mal. Nesse caso, se for possível mudar a decisão, mude corajosamente. Determinar o estado do conforto anímico não é difícil. Difícil é se lembrar a tempo de que você precisa ouvir seus sentimentos, pois a razão raciocina autoritariamente e ninguém, além dela mesma, está disposto a ouvir. O barulho ensurdecedor do bom senso não sobrepuja só o sussurro da alma. A razão sempre tenta, de todas as maneiras, fundamentar e provar sua verdade. Você está diante da escolha, sim ou não. A alma tenta se opor ousadamente, não. A razão reage ao não da alma que se opõe, que não ouve, e fundamenta convincentemente no raciocínio sensato, o seu sim. Tendo lido estas linhas, guarde-as numa estante de sua memória e da próxima vez em que você for tomar uma decisão, lembre-se delas. Você se convencerá que é assim que tudo acontece. Proponho lembrar-se bem de um algoritmo simples e confiável para determinar o não anímico. Se você precisa se convencer para dizer sim, então a alma está dizendo não. Lembre-se, quando sua alma diz sim, você não precisa se convencer de nada. Ainda voltaremos a este algoritmo. É preciso observar constantemente quais os sinais lhe dá o mundo ao redor. Mas não se deve tentar ver sinais em tudo. Eis os pássaros voando no alto. O que significa isso? Ora, eles não têm medo das alturas, só isso. Basta se aperceber dos sinais e lembrar-se de que podem ser placas do caminho. Basta você esquecer isso, imediatamente os pêndulos se apossam de você e você pode se tornar vítima das circunstâncias. Com mais escrutínio é bom verificar os desejos e os atos capazes de mudar radicalmente seu destino. Se o desejo evoca algum desconforto, e existe a possibilidade de negá-lo, então o negue. Ele provém não da alma e sim da razão. Os desejos da razão sempre são promovidos pelos pêndulos. O mesmo em relação às atitudes. Se ignorar o desconforto da alma, na maioria dos casos nada de horrível vai acontecer, mas de vez em quando você terá que se arrepender amargamente. Por isso é melhor, quando possível, recusar desejos e atitudes que evoquem desconforto, dúvida, temor e sentimento de culpa. Isso vai simplificar em muito sua vida e o livrará de um monte de problemas. É verdade que existe um não. Se um novelo de problemas resulta de atitudes incertas, então o princípio da recusa nem sempre será adequado. Em certos casos você terá que fazer coisas desconfortáveis, por exemplo mentir ou ir a um trabalho detestável. No entanto, quando esses novelos estiverem desamarrados, você pode corajosamente utilizar o princípio da recusa. Isso é tudo que se pode dizer sobre placas de estrada no quadro do modelo Transurfing. Seus sinais só você pode notar e interpretar. Não é preciso ensinar você como fazer isso. Você mesmo entenderá tudo se observar a si mesmo e o mundo ao redor. Apenas não dê aos sinais insuficientemente claros importância excessiva e não introduza interpretações negativas no cenário de sua vida.
Para não encalhar nem tropeçar no alpendre, basta simplesmente não criar potenciais excedentes. Com isso é possível se virar sem sinais. Mesmo assim você entenderá claramente o seu significado. O único sinal ao qual se deve prestar atenção especial é o estado do conforto anímico no momento da tomada de decisão. Vale a pena realmente escutar o murmúrio das estrelas matutinas. Soltar a situação. A existência de correntes no fluxo das variantes liberta a razão de duas cargas enormes: a necessidade de solucionar racionalmente os problemas e de controlar constantemente a situação, com a óbvia condição de a razão permitir ser libertada. Para que a razão o permita, ela precisa de uma explicação um tanto racional. Como você percebeu, nesse livro há muita coisa irracional que não combina com a postura do bom senso. E embora o objetivo do Transurfing seja explicar a estrutura do mundo ao redor, mesmo assim tenho a obrigação de fundamentar todas essas conclusões que chocam a razão. E como poderia ser diferente? O monólito do bom senso é muito difícil de abalar. A razão não está acostumada a aceitar tudo por crença. Ela exige fundamentação e provas. As provas você obterá sozinho, se verificar os princípios do Transurfing na prática. Eu só posso trazer algumas explicações para acalmar a razão desconfiada. Do contrário, você não só deixaria de testar estes princípios, mas também não continuaria a ler este livro. Ora, isso é apenas o começo. Adiante o aguardam muitas descobertas incríveis. Duas cargas são colocadas em cima da razão ainda na infância. Fomos sempre ensinados: pense com a cabeça. Você se dá conta do que está fazendo? Explique para mim por que fez isso. Vai aprender sua lição. Só com a razão é possível alcançar alguma coisa na vida. Sua cabeça boba, vai raciocinar ou não? O educador e as circunstâncias teceram um soldado da razão, instantaneamente pronto a encontrar explicação, dar resposta a uma pergunta colocada, avaliar uma situação, tomar uma decisão, manter controle sobre os acontecimentos. A razão aprendeu a funcionar objetivamente do ponto de vista do bom senso. Não pense que estou no ímpeto de eliminar o bom senso. Ao contrário, o bom senso é um indispensável mediador de regras, de como se portar no mundo ao redor para sobreviver. O erro da razão é que não se deve obedecer a este códice literal e diretamente. O apego ao bom senso atrapalha a razão a olhar em volta e ver aquilo que não combina com essas regras. E no mundo existe muita coisa que difere do bom senso. A prova disso é a incompetência da razão de explicar tudo e proteger o ser humano dos problemas e dos aborrecimentos. Existe uma saída muito simples dessa situação: entregue-se às correntes do fluxo das variantes. O fundamento para isso também é muito simples. Nas correntes está aquilo que a razão procura: objetividade. Como você sabe, as correntes caminham pelo rumo da menor resistência. A razão quer raciocinar de forma clara e lógica, apoiada em relações de causa e efeito. Mas a incompletude da razão não lhe permite orientar-se infalivelmente no mundo ao redor e encontrar uma única decisão correta. A natureza, porém, já é perfeita desde o princípio, por isso nas correntes há mais objetividade e lógica do que nos mais inteligentes raciocínios. E por mais que a razão se convença naquilo que raciocina, mesmo assim irá errar. De qualquer maneira a razão cometerá erros, mas bem menos se medir seus esforços e, quando possível, permitir que os problemas se resolvam sem essa intromissão ativa. Isso se chama soltar a situação. É preciso enfraquecer a garra, baixar o controle e não atrapalhar a corrente, dar mais independência ao mundo ao redor. Você já sabe que pressionar o mundo não só é inútil como também prejudicial. Ao não concordar com o fluxo, a razão cria potenciais excedentes. O Transurfing sugere um caminho bem diferente. Primeiro, os obstáculos nós mesmos que os criamos, intensificando os potenciais excedentes. Se diminuirmos a importância, os obstáculos se afastarão por si só. Segundo, se o obstáculo não cede, é preciso não lutar com ele, simplesmente contorná-lo. Nisso ajudarão os sinais do caminho. O problema da razão consiste ainda em que ela tende a considerar os fatos que não se encaixam no seu cenário como obstáculos. A razão costuma planejar tudo de antemão, calcular e, se depois acontece algo imprevisto, começa a lutar contra isso ativamente para trazer os acontecimentos ao seu cenário. Resulta que a situação se torna mais difícil ainda.
A razão não consegue planejar idealmente os acontecimentos. Aqui é preciso permitir mais liberdade à corrente. A corrente não se interessa em quebrar seu destino. Isso não é objetivo. O destino é quebrado pela razão com suas atitudes irracionais. A objetividade, do ponto de vista da razão, é quando tudo caminha num cenário planejado. Tudo que não combina é considerado problema indesejado. O problema precisa ser resolvido, e é com isso que a razão se ocupa com grande empenho, gerando novos problemas. Dessa maneira, a própria razão descarrega em seu caminho um monte de obstáculos. Pense, quando é que as pessoas são felizes, sentem satisfação, estão contentes com o destino? Quando tudo corre segundo o plano. Qualquer desvio do cenário é recebido como insucesso. A importância interna não permite à razão aceitar a possibilidade de desvio. A razão pensa: eu planejei tudo de antemão, calculei. É melhor para saber o que é bom e o que é ruim para mim. Eu sou racional. A vida frequentemente oferece aos seres humanos presentes que eles recebem sem entusiasmo porque não os planejaram. Eu gostaria de outro brinquedo. A realidade é tal que raramente recebemos os brinquedos exatos que planejamos, por isso andamos pesarosos e insatisfeitos. Agora imagine como a vida fica bem mais alegre se a razão baixar sua importância e reconhecer o direito de existência de desvios em seu cenário. Cada um pode por si mesmo regular o nível de sua felicidade. O grau inferior desse nível é consideravelmente aumentado na maioria das pessoas, por isso elas não se consideram felizes. Eu não estou incentivando você a se satisfazer com aquilo que você já tem. A duvidosa fórmula, quer ser feliz, então seja, não serve para o Transurfing. Você receberá o seu brinquedo, mas sobre isso conversaremos mais tarde. Agora se trata de como evitar aborrecimentos e diminuir a quantidade de problemas. Por não permitir desvios em seu cenário, a razão não permite utilizar soluções que já estão prontas na corrente do fluxo de variantes. A tendência maníaca da razão de manter tudo sob controle transforma a vida em uma luta complicada com a corrente. Ora, ela pode permitir que a corrente tome o seu curso, sem se submeter à sua vontade? Aqui nos aproximamos do erro principal da razão. A razão procura dirigir não o seu movimento pela corrente, mas a própria corrente. Essa é uma das principais causas do surgimento de diferentes problemas e aborrecimentos. O fluxo objetivo que se movimenta no caminho da menor resistência não pode gerar problemas e obstáculos, esses são gerados pela razão tola. Ative o guardião e observe, no decorrer de um dia ao menos, como a razão tenta dirigir a corrente. Alguém lhe propõe algo, e você recusa, tenta comunicar-lhe algo, você não ouve. Alguém expressa seu ponto de vista, você briga, alguém faz do seu jeito, você insiste em levá-lo para o verdadeiro caminho. Oferecem-lhe uma solução, e você contesta. Você espera uma coisa e recebe outra, e manifesta seu descontentamento. Alguém perturba e você se enfurecer. Alguém vai contra o seu cenário e você se lança em ataque frontal, a fim de direcionar a corrente para o rumo necessário. Talvez para você pessoalmente tudo aconteça de uma forma um tanto diferente, mas mesmo assim algo nisso tudo confere. Certo? E agora tente afrouxar a garra de seu controle e permita mais liberdade à corrente. Eu não estou lhe propondo concordar com todos e aceitar tudo. Simplesmente mude sua tática. Transfira o peso do controle para a observação. Procure mais observar do que controlar. Não se apresse a dispensar, contrapor, brigar, provar o seu, se meter, governar, criticar. Dê chance para que a situação se resolva sem a sua intromissão ativa ou contraposição. Você ficará se não chocado, com certeza surpreso. Algo totalmente paradoxal ocorrerá. Ao abrir mão do controle, você obtém um controle da situação ainda maior do que antes. Um observador de fora sempre tem mais adequação do que um participante incapaz. É por isso que eu repito constantemente: entregue-se. Quando você olhar para trás, se convencerá de que seu controle se opunha à corrente. As proposições dos outros não eram destituídas de sentido. Brigar não valia a pena. Sua intromissão era desnecessária. Aquilo que você via como obstáculos, não eram. Os problemas se resolvem bem mesmo sem você. Aquilo que você recebeu fora do planejado, não é tão ruim. Frases jogadas ao léu possuem força de fato. O seu desconforto anímico serviu de alerta.
Você não gastou energia e permaneceu satisfeito. É isso que é aquele maravilhoso presente que a corrente dá para a razão, do qual falávamos antes. Com certeza, além de tudo o que foi dito, lembremos-nos dos nossos amigos. Os pêndulos nos atrapalham a mover-nos de acordo com a corrente. A cada passo eles arrumam provocações obrigando a pessoa a se debater na água. A presença do fluxo na corrente não estabelece os pêndulos pela simples razão de que o próprio fluxo corre na direção do mínimo esforço. A energia gasta pela pessoa na luta contra a corrente é usada na criação de potenciais excedentes e para alimentar os pêndulos. O único controle ao qual vale a pena prestar atenção é o controle do nível de importância interna e externa. Lembre-se de que a importância atrapalha a razão soltar a situação. Soltar a situação em muitos casos é bem mais eficiente e útil do que insistir. Desde a infância as pessoas buscam reconhecimento de estarem certas e isso gera o hábito de provar a sua importância. Disso decorre uma tendência prejudicial em todos os aspectos de provar sua verdade a todo custo. Essa tendência cria potencial excedente e entra em contradição com os interesses de outras pessoas. Frequentemente as pessoas tentam provar que têm razão mesmo nos casos em que o veredito numa ou noutra direção não toca os seus interesses diretamente. Algumas pessoas sentem a importância interna tão intensamente que procuram nos mínimos detalhes insistir no seu. A importância interna cresce na mania de manter tudo sob controle. Eu vou provar a todos que tenho razão, custe o que custar. É um hábito nocivo, e complica muito a vida, antes de mais nada, ao próprio defensor da verdade. Se os seus interesses não sofrem demais por essa causa, corajosamente solte a situação e permita a outros o direito de se debater na água. Se você fizer isso conscientemente, logo vai sentir alívio, será mais fácil para você do que provar o seu ponto de vista. Você ficará satisfeito pelo fato de que subiu um degrau acima. Você deixou de insistir na sua importância e agiu como um corajoso pai com filhos tolos. Daremos outro exemplo. Zelo excessivo no trabalho é tão nocivo quanto displicência. Digamos que você arrumou um emprego de prestígio, há muito sonhado. Você se impõe elevadas exigências pois considera que deve se mostrar merecedor. Isso está certo, mas, assumindo a tarefa cedo demais, você não vai aguentar a tensão especialmente se a tarefa for complicada. No melhor dos casos seu trabalho será ineficiente, e no pior, você vai elaborar um colapso nervoso. Você até pode chegar a uma convicção equivocada de que não tem condições de executar esse trabalho. Outras variantes são possíveis. Você desenvolve uma atividade frenética e com isso perturba a ordem estabelecida das coisas. Parece que no trabalho é possível realizar muita coisa, e você está totalmente convencido de que age corretamente. No entanto, se suas iniciativas resultam em perturbação da ordem habitual da vida de seus colegas, não espere nada de bom. Esse é o caso em que a iniciativa é condenável. Você foi colocado numa corrente lenta, tranquila e equilibrada, e você se debate com todas as suas forças na água, tentando nadar mais rápido. Então, não se pode dizer palavra alguma contra e não se deve expor? Não é assim tão severo. É preciso abordar esta questão do ponto de vista mercantil. Pode-se mostrar indignação e xingar apenas aquilo que perturba demais, e só no caso de sua crítica mudar para melhor. Nunca critique aquilo que já aconteceu, o que não pode ser mudado. De resto, é preciso tomar o princípio do movimento pela corrente não literalmente, concordando com tudo e todos, e sim apenas como um caminho de transferência de peso do controle para a observação. Observe mais e não se apresse a controlar. O sentido de medida lhe virá sozinho, não precisa se preocupar com isso. Resumo: a razão interpreta a informação com a ajuda do conjunto de significados estabelecidos. A alma não pensa nem fala, mas sente e sabe. A razão é capaz de criar apenas uma relativa nova versão da casa usando velhos tijolos. Descobertas originalmente novas provêm de setores não realizados. A alma serve de intermediária entre a informação original e a razão. A alma assume informação não realizada como conhecimento sem interpretação. Se a razão consegue interpretar a informação da alma, nasce a descoberta. A razão é capaz de determinar unicamente o estado do conforto anímico. Acostume-se a prestar atenção ao conforto anímico. Recusando a importância, você obtém liberdade de escolha do seu destino.
A liberdade de escolha permite não pedir, não exigir nem lutar, mas ir e pegar. A estrutura da informação é organizada em cadeia de relações de causa e efeito. Relações de causa e efeito geram a corrente de variantes. Os caminhos da menor resistência são organizados em correntes separadas. As direções na corrente das variantes já contêm em si a solução de todos os problemas. A importância interna e externa espelha a razão da corrente ideal. A razão leva você até a queda d'água, e não as correntes no fluxo das variantes. Tudo pode ser feito de forma muito mais fácil do que parece. Entregue-se a esta simplicidade. Não é a própria meta que acontece e sim a sua relação com ela. As placas de trânsito mostram a curva possível na corrente das variantes. As linhas de vida se distinguem qualitativamente umas das outras. Os sinais alertam porque surgem na passagem para outra linha. Os sinais se distinguem porque criam a sensação de que algo não está certo. Frases espontâneas podem ser assumidas como prontidão para a ação. O estado de desconforto anímico é um sinal evidente. Se você precisa se convencer, significa que a alma está dizendo, não. Se há possibilidade de recusar uma solução desconfortável, recuse. É preciso afrouxar a garra e aceitar o imprevisto em seu cenário. Aceitar a possibilidade de desvio do cenário perturba a importância. A razão busca governar não o seu movimento na corrente e sim a própria corrente. Transfira o peso do controle para a observação. Tendo recusado o controle, você obtém um controle constante da situação. Se você se mover pela corrente das variantes, o mundo virá ao seu encontro.